sintonizar no alto, para que esse trabalho possa dar muitos frutos, para que o nosso sentimento realmente mude, que a gente possa sair daqui alimentado, fortalecido, na vontade sincera de acertar mais, Senhor. Olhando para a nossa rotina como uma oportunidade de trabalho, com esse estudo aqui, nos fortaleça e nos incentive a continuar sendo um trabalhador de Jesus. É contando com a ajuda de cada espírito aqui, cada trabalhador, é que nós estamos nos colocando à disposição para o trabalho, para o estudo e principalmente para servir cada dia mais. Ilumine cada coração aqui, Senhor, encarnado ou desencarnado, que está necessitado de luz, de alimento espiritual, de amparo. Socorra cada um de nós na nossa necessidade. E fique conosco, Senhor, não só hoje, mas todos os dias da nossa vida. Ampare também todos os doentes que estão nos hospitais, todos aqueles que estão no presídio, que também necessitam de amparo. Fique com todos os corações, Senhor, em sofrimento. Sabemos da nossa pequenez, mas é confiando na vontade sincera do alto que a gente acerte mais, é que pedimos, nos ampare. Fique sempre conosco e nos ajude a estar sempre contigo. Que assim seja, graças a Deus. Ei, Damilda, entra aí. Hoje é estudinho com participação, hein, gente? Ó, fiz até um PowerPoint bonito, cheio de figura, pra gente contar a história hoje. E o meu capítulo hoje é o capítulo 27, lá da Bíblia. Chama Paulo, prisioneiro do Cristo. E lá no livro Paulo e Estevão, ele é o capítulo 9 da segunda parte. A mesma história está em um e está em outro. Na Bíblia, não abre tanto igual no Paulo e Estevão. Então, nós vamos fazer aqui essa história a partir de agora, desse capítulo. A Tânia falou com vocês a última vez, até quando Paulo pediu para ir para Roma. Ele apelou, não foi? No capítulo 26, que ele viu, que ele ia ser crucificado, que os judeus estavam querendo crucificá-lo, pegar ele para levar para Jerusalém. Aí ele apela para o César, não é isso? Foi aí que parou mesmo? Aí ela deve ter aberto algum ponto ali. E nós vamos continuar daí. Quando ele está indo para Roma, ele ficou 2 anos em Cesareia. Nesses 2 anos ele ficou trabalhando o tempo todo. Eita, bom? Aí lá em Cesareia, ele só deu trabalho. Quando chegou o novo governador de Cesareia, ele chama Pórcio Festo. Aí ele decide, lá junto com Agripa, vocês lembram? Escutam, aí eles queriam até soltar Paulo, porque estava todo mundo muito envolvido com a palestra de Paulo, com as ideias do Evangelho. Aí ele pede, aí ele fica sem saber como fazer e acha melhor mandar Paulo para Roma. Junto com Paulo vai o Lucas e o Aristarco, lá, e vários outros prisioneiros daquela região, tá bom? Ei, gente, boa tarde, né? Tudo bem? Tudo bem? Entra aí, tudo bom? Tudo jóia. Hoje tem até PowerPoint, hein, gente? Olha lá, ó. Paulo está indo para Roma, porque ele apelou para César. Pórcio Festo acata a apelação e autoriza Paulo a seguir para Roma para ser julgado lá em Roma. E vai Paulo, Lucas, Aristarco. O Júlio, que eu coloquei aqui, tá vendo? Ei, entra aí, gente. Ei, tudo bem? O Júlio, que eu coloquei, ele é um centurião romano que está levando os prisioneiros para Roma, tá? Então, ele está responsável por esses prisioneiros aqui. Aí ele vai indo com outros prisioneiros, ele segue para Roma, junto com os apóstolos, né? Que os 3 ali já são apóstolos, não são? Olha a foto bacana que eu achei. É uma das representações que tem de Paulo. Essa aí é a viagem, que é a 4ª viagem. Ei, boa tarde. Como é que você chama? Paulino. Paulino, fica à vontade, tá? A gente faz aqui o estudo da Bíblia. E a gente está na parte dos Atos, falando da história de Paulo, tá? De São Paulo. Aí qualquer dúvida você pode perguntar. E vocês também, gente. Todo mundo aí participando. Olha só.
Paulo estava aqui, ó, em Cesareia, tá? Esse mapa é considerado a 4ª viagem de Paulo, tá? Aí ele vai de Cesareia, ele entra lá no navio, é um navio de Alexandrina, e vai para Sidom. Não sei se fala assim a pronúncia, mas estou lendo como escreve. Quando ele sai de Cesareia, a Tânia, não sei se ela trabalhou isso com vocês, é uma quantidade de gente que vem despedir dele, de tantos corações, porque ele ficou lá 2 anos, vocês lembram? Então ele fez vários amigos, uma comunidade, e ele fica muito emocionado com essa despedida. Então fazem uma festa. Nesse momento, o Júlio, que é o centurião, já fica muito emocionado com aquilo, porque ele nunca viu um prisioneiro tão querido. Aí já fica vendo, e Paulo dando aquele amparo moral para todos os corações, despedindo de cada um. Quando eles saem de Cesareia e vão para Sidom, o Júlio, que é o centurião, já estava tão emocionado com aquele aconchego todo de Paulo, que ele permite Paulo ficar uns dias ali em Sidom. Está lá no livro, no capítulo 9 do Paulo Estevão. Eu vou contar a história aqui resumida, porque não tem jeito, é muito detalhe esse capítulo, ele é imenso lá no Paulo Estevão. Depois, se vocês tiverem tempo, vale a pena ler, porque conta muita coisa desse trajeto. No nosso estudo de hoje, nós vamos fazer essa viagem até Malta, que é o capítulo 27 da Bíblia. E o 9 lá de Paulo Estevão, que é da segunda parte. Aí a gente vai até Malta. Depois já entra o capítulo 28, que é quando ele chega em Roma. E aí acabou no Atos dos Apóstolos lá na Bíblia. No livro Paulo Estevão ainda segue, finalizando a história de Paulo. Que eu não vou contar porque deve ser no próximo sábado, que as meninas vão dar. Boa tarde. Tudo bem, Wagner? Paulo ganhou ascendência moral sobre Júlio. Aí eles estão navegando. Aí o Júlio chegou aqui em Sidom, eles resolveram mudar de barco e pegar outra embarcação. E nesse barco tinham 276 passageiros, entre os prisioneiros que estavam com o Júlio e outras pessoas, marinheiros, guardas, tinha esse tanto de gente. Então aqui eles trocaram de embarcação, tá vendo? E vão seguir em outro navio. Nesse momento, ele ainda fica ali em Sidom, ainda despede de vários amigos, porque ele já era muito conhecido através das cartas, ele já era uma pessoa que, todo lugar que ele passava, e o Júlio, que era o centurião, já estava muito amigo dele, na verdade. No final da viagem, eles vão estar muito mais amigos. O Júlio vai quase se transformar num cristão mesmo, ele até fala. Aí eles pegam esse barco aqui, ficam aqui 2 dias, pegam o barco e vão seguindo aqui. Todas essas paradas, nessas paradas, Paulo prega moralmente o evangelho, converte várias pessoas, lá no livro estava explicando, ele não deixa nenhum momento de falar de Jesus, de fazer o planejamento que ele tinha do alto, e se investindo em cada coração que chegava perto dele. E nisso, o barco já estava todo amigo dele. Porque todos os momentos, ou ele estava ajudando no trabalho, ou ele estava fazendo uma pregação, ele já tinha ascendência moral. Nesse momento, ele fala assim com o Júlio, quando eles estavam mais ou menos aqui, ó, em Quinido, eu não sei como é que fala. Nessa região ali, ele fala que era melhor eles não seguirem viagem. Que ele estava observando mau tempo, que não era época de navegação. Porque lá, no inverno, não pode navegar, porque dá muito vento. Então, nesse período, geralmente não tem navegação. E ele, com a intuição dele, e observando isso, porque na Bíblia fala que o Espírito Santo falou com ele. Na verdade, no livro Paulo Estevão não fala assim. Fala assim, observando a intuição dele e observando o tempo, que já estava ruim, ele avisa para o Júlio, para avisar para o comandante e para o piloto do navio, para não seguir viagem, para eles esperarem melhorarem o tempo, porque aquela viagem poderia causar algum acidente no futuro. Só que o comandante se sente assim, coagido com isso, não acredita, porque o tempo estava tão bom, que ele fala assim, não, o tempo está ótimo, nós vamos seguir. E esse porto que ele está falando para a gente ficar é muito simples, nós não vamos ter amparo aqui, vamos seguir viagem. Deixa eu ver se eu não esqueci de falar nada com vocês, tá, gente? Que a gente fez. Aí, eles saem viajando.
Continua a viagem. E ninguém para. Porque ele falou assim, ó, observando os obstáculos e a própria intuição, tá vendo? Lá no livro fala assim, não fala que ninguém falou com ele. Paulo sugeriu parar em Calói Limenes, mas o comandante não aceitou e seguiram viagem. Nos dias seguintes, a viagem continuou tranquila. Eita, bom, meridinho. Aí eles continuaram. Passados alguns dias, o que aconteceu? Acontece um furacão. Exatamente. Lá no livro fala um furacão mesmo. E esse furacão causou uma situação péssima, porque eles tiveram que deixar um tanto de carga no mar, jogar, e o barco ficou sem rumo. Sem rumo. Aí eles ficaram assim, ó lá, em alto mar, um furacão imprevisto caiu de súbito. Diz que foi assim, ó, o tempo fechou e caiu o furacão. Lá no livro está falando assim, foi de repente. E a embarcação ficou à mercê do vento. Você imagina, gente, boa tarde. Só fazendo assim a embarcação, porque ninguém controlava o barco, o navio. Então deve ter sido um desespero, vocês imaginam isso? 276 pessoas naquele desespero e o navio sem rumo. Olha lá a situação. Nesse momento, o que todo mundo pensou? Todo mundo pensou, endeusaram Paulo, porque todo mundo falou, nossa, ele tinha razão, devia ter seguido ele. Aí ele ganhou ascendência moral no grupo, mais ainda. Todo mundo meio que endeusou ele. Aí aquilo foi ficando naquela situação. No momento mais difícil, eles jogaram todo o trigo para fora, que esse navio era um navio de carga. Aí eles jogaram o trigo todo para fora, tiraram tudo que pesava do barco e só ficou as pessoas. Isso deu um desespero geral. Geral, gente. Olha lá. Olha lá. A partir daí a figura de Paulo foi encarada com veneração. Todo mundo, tudo que Paulo falava, todo mundo acreditava. Foram 2 semanas que o barco ficou sem rumo. Meia deriva lá. E eles jogavam a carga, tá vendo? 2 semanas que o vento rugia destruidor. Essa foi a melhor imagem que eu consegui, tá vendo? Para mostrar. Olha como é que a água entra, gente. Todo o carregamento de trigo e tudo que representava peso foram jogados ao mar. Por quê? Porque o barco ia virar com muito peso. Afundaria, exatamente. E nesse momento, o que acontece? Abatimento moral e o enjoo. Imagina tanta gente vomitando e passando mal. Alguém já andou de barco aqui? Vocês já andaram? Fica o tempo todo assim, né? Num tempo bom a gente já vomita. Você imagina num tempo assim. A pessoa não fica bem, né? Aí, o Paulo, nesse momento, ele o tempo todo, ele não assustou com nada. Ele acudia a todos um por um, obrigando-os a se alimentar e confortando-os moralmente. Por que eu coloquei aquele moralmente ali, em vermelho e grifei? O que vocês acham? Fazendo todo o trabalho dele com carinho e com amor para todos os que estavam lá. Como se ele fosse, tipo assim, orientador e fazendo com que aquilo acontecesse sem nenhum problema. E isso como mesmo. Eles já tinham uma credibilidade muito grande, todos aceitaram aquele carinho e paternal. Exatamente. Porque muita gente acredita que o Paulo ficava pregando numa hora dessa. Vocês acreditam que ele ficava pregando? Imagina, olha a tempestade. Tinha jeito de falar de Jesus, vamos nos amar. Era isso, gente. Não. Pensa, vamos nos amar aqui, vamos orar. Paulo estava fazendo isso. Olha a situação. Como que o Paulo mostrava a ascendência dele moral? Como é que a pessoa não podia desanimar num momento desse? Exemplo. Vão trabalhar, limpa esse vômito aqui. Socorre esse aqui que passou mal, põe ele sentado, dá alimentação para ele. Que adianta rezar numa hora dessa? Fala a verdade, gente. Você está numa situação de desespero, 14 dias. O Paulo ia sentar lá, Jesus, me ajuda aqui. Era isso? Não. Esse, moralmente, é com ação, com trabalho. Momento de desespero, nenhum ser humano consegue ficar orando sentado, não. Consegue? Pensa, não é? Pensa, você está dentro de um avião. Aí eles falam assim, senhores passageiros, coloque a máscara. Ei, tudo bem? Ou você não consegue nem rezar numa hora dessa, consegue? Você fala assim, Jesus, e agora, né? É isso que você vai fazer.
É verdade. A Janaína lembra? Você lembra, Chico? Desesperou no avião, né? Quando eu estava para cair. Aí o Chico, não foi naquela história que conta que ele falou assim: meu Deus, estou morrendo dentro do avião. Aí eu, mano, calma, morre com educação. Se vai morrer, morre com educação. Todo mundo vai morrer, né? Para com esse escândalo, né? Não vamos desarmonizar todo mundo. Como é que é? Todas as religiões proíbem o desespero. Só que não nos é ensinado muitas vezes, eles não sabem passar isso quando está fazendo na igreja católica o sermão. Muitas vezes não sabe, mas todos, porque Jesus, que é nosso exemplo maior, nunca desesperou. Desesperou? E ele não é o caminho, a verdade e a vida? Então, não existe desespero. Ai, mas eu estou aqui, eu vou morrer. Gente, vou dar uma notícia que eu já dei aqui. Todos nós vamos morrer. E na verdade a gente não morre, a gente desencarna. Não é verdade? Porque a gente esquece que a gente vai desencarnar. Não é? Uma vez o Haroldo falou assim na palestra dele, eu contei, eu ri demais, que depois eu repeti aqui, o Sr. Vital estava aqui, e ele falou: é mesmo, André, você está certa. Eu falei: não, foi o Haroldo que falou. Aí eu falei assim: ó, vou dar uma notícia, ninguém morre. Aí todo mundo ficou olhando aqui. Foi assim que o Haroldo falou na palestra dele: ó, gente, ninguém morre, vou dar uma notícia, um auditório imenso. Ele estava fazendo um seminário, que as palestras do Haroldo são, né, para muitas pessoas. Aí ele falou assim: ó, vou dar uma notícia hoje aqui para vocês. Aí todo mundo ficou esperando a notícia, né? Imagina o Haroldo falando, todo mundo esperando. Aí ele falou assim: vou falar, ninguém morre. Aí todo mundo, ó. Todo mundo ficou assim, todo mundo vai desencarnar. Aí todo mundo, ó, é mesmo, né? Aí aqui o Sr. Vital, na minha palestra, o Sr. Vital falou assim: ó, André, é mesmo, né? A gente fica com esse medo, fala só isso, a gente não vai morrer nunca, porque não existe isso pra gente. A gente o quê? Passa daqui para outra vida. Qual que é a vida mais importante? Essa vida ou a vida espiritual? Por quê? Lá é eterno, nós somos de lá. Nós não somos de Deus, filhos do Pai. O Pai não está aqui com a gente o tempo todo. Onde que Ele está? Lá. Nós somos de lá. Nós estamos aqui nessa vida fazendo o quê? Crescimento. Qual crescimento? Moral. Emmanuel fala, nós viemos para evoluir moralmente, não é? Para dar o que a gente tem de melhor. Em cada reencarnação, a gente vai o quê? Amadurecendo um tanto, atinge um tanto. Nessa reencarnação, até aqui a André consegue ir, mas ela tem que ir até aqui, o melhor que ela pode fazer. Ah, mas ela vai virar santa ou não? Ninguém sabe. Não é verdade? Provavelmente não. Por quê? Porque a Terra ainda é um mundo inferior, não é isso? Ainda estamos caminhando. Daqui não vai sair grandes santos, não. Mas nós já vamos estar o quê? Melhor nesse momento que a gente está. Se a gente não conseguir fazer isso, o que acontece? Temos nova oportunidade. Choramos. Temos novas oportunidades, com certeza. Mas nós choramos amargas lágrimas. Quem fala isso é o Emmanuel também. Por quê? A gente arrepende do tempo perdido. Não é? Não é verdade? Quando a gente fala aqui, confortando-os moralmente, é o mesmo conforto que a gente recebe aqui nas palestras, não é? Mas onde que a gente põe em prática? Do lado de fora, não é? Lá no nosso dia a dia. E quando a pessoa, às vezes, não dá conta de fazer isso? Vem aqui, escuta as palestras que a gente está fazendo. Eu, que dou a palestra aqui, a Tânia, a Márcia, a gente vem aqui e prega. E a gente não dá conta de fazer isso. Como é que a gente olha para essa pessoa? Como é que vocês olham para mim? Imagina, eu sei, eu não faço tudo que eu falo. É lógico, né, gente, que vocês sabem isso. A gente não faz tudo que a gente fala aqui. A gente gostaria, não é verdade? Exatamente. A gente nem fala se não for embasado no livro, porque a gente não está doido ainda. Né? A gente está aqui tentando acertar e com a boa vontade do trabalho. Mas a gente não consegue fazer tudo. Alguém aqui consegue fazer tudo? Ainda não, nós estamos caminhando. Aí quando aquela pessoa que a gente conhece não dá conta de fazer tudo, como é que a gente olha para ela? Fala a verdade, gente. De verdade. Com desconfiança, né? Com desconfiança. Com desconfiança.
A gente fala assim, tá falando lá em André, mas não tá fazendo, hein? Não é assim? Não é assim verdadeiramente? É, porque uma vez que está falando, a gente presume que já sabe que tem consciência daquilo. Isso. Que é capaz de fazer. E às vezes eu quero fazer. Mas não é, às vezes o medo constrange. Exato. A mesma coisa acontece quando a gente traz uma pessoa numa palestra espírita, uma vez e ela nunca mais volta. A gente pensa, nossa, aquela palestra é para fulana, traz ela, e ela nunca mais pisa aqui, não é verdade? A gente pensa, nossa, e aí a gente julga aquela pessoa, sem querer, porque a gente é assim. A gente não é mal, a gente ainda é imperfeito, ainda está aprendendo. A gente fala assim, não, que a pessoa não pegou. Na verdade, às vezes ela não tinha maturidade para fazer nada daquilo, ou para entender esse ensinamento. É nessa conclusão que Paulo chegou. Por isso que a caminhada dele era leve. Ela quis, como que diz, eu sou incrédula a tudo isso. Tipo a história daquele governador lá que pediu que ele ia subornar o... Ah, sei. Aí ela quis dizer, aquilo serviu muito. Eu esqueci o nome dele, é antes do Pórcio. Aí você não acredita, né? Acho que é Félix, né? Ele pediu, né? O Paulo, ele entendia a capacidade, a limitação, era essa palavra que eu queria usar, de cada um. Então ele pregava o evangelho, mas ele não esperava que aquela pessoa virasse cristão, não. Sabiam disso? Porque ele já tinha entendimento que nem todos iam alimentar da mesma forma. Mas ele tinha consciência dele tranquila, que ele estava fazendo melhor na caminhada dele. Tanto é que quando ele está falando com Agripa e com Pórcio Festo, no capítulo anterior, que a Tânia deve ter trabalhado com vocês, que ele não vai lá falar com o Agripa, porque o Agripa quer conhecer ele, lá em Cesareia, não é? Aí ele fala assim, o Pórcio fala assim, ué, mas você não pode falar assim com ele não, você está faltando autoridade. O Agripa era um rei, era Herodes Agripa, era o rei da Palestina, estava lá junto com o Pórcio Festo, acho que fala assim. E os dois estavam escutando a palestra do Saulo. Aí o Saulo está pregando o evangelho, contando toda a história, desde quando ele era um juiz do Sinédrio, até quando ele se converteu e até aquele momento da vida dele. E o Agripa está encantado com aquela história. Quando o Agripa, aí o Pórcio fica muito preocupado, que o Agripa está muito calado, aí ele fala assim, você não pode falar assim com o rei. Aí o Saulo responde, posso sim, porque nem todos aqui vão entender, mas ele vai me entender sim, porque ele estudou na mesma lei que eu estudei, que é a lei de Moisés. Aí o Agripa responde para ele, quase que eu me converti num cristão, por pouco eu não passo a ser um cristão. Está lá no Paulo Estevão, está na Bíblia. Olha para você ver, por quê? Paulo falou para várias pessoas, mas quem que estava alimentando da palestra verdadeiramente? O Agripa, porque ele conhecia. Então a gente fala aqui, para todos vocês, cada um alimenta de uma forma. Quando a gente está nesse entendimento, sem criar expectativa no que o outro está pegando, a nossa caminhada não é mais fácil? Não é verdade? Aí não tem esse julgamento que a gente faz. Ela fala, mas ela não faz, não é verdade? Cada vez que eu fizer mais, de acordo com o que eu estou pregando, mais todo mundo acredita. Por quê? Porque sai de mim elementos daquilo que eu estou fazendo. Então, a nossa vontade é cada vez acertar mais, não é? Para as pessoas confiarem na gente, para a gente viver melhor. Então, claro que a nossa vontade, quem está escutando, quem está pregando, quem está fazendo qualquer atividade, é o quê? Que a gente faça aquilo que a gente fala. Que a gente realmente quer acreditar naquilo, não é? Mesmo que cada um ainda esteja em um patamar. Paulo já tinha vencido esse obstáculo. Ele falava e fazia. Aí ele fazia mais e falava daquilo. Aí o que ele fazia? Contagiava todo mundo. Por isso, porque dele saíam esses elementos. Por isso que quando ele falava, muita gente se convertia em cristão. Ele não falava da boca para fora. Ele tinha o quê? Argumento, conhecimento, mas ele tinha prática. Por isso que quando ele está num barco com 276 pessoas e fazendo moralmente, ele não só está falando, como ele está agindo. Que é aí que entra a nossa dificuldade no dia a dia. A gente, às vezes, fala para o outro, mas ainda não faz na gente mesmo.
Este capítulo vem a mostrar ele todo. Vocês vão ver aí, nós vamos andar com ele até na Ilha de Malta. Que a gente, às vezes, cobra muito do outro e faz muito pouco a nossa mudança. É isso que nós vamos raciocinar. Aquela hora eu só queria falar alguma coisa, passou da hora? Não passou. É que às vezes a gente está com raciocínio e vai. O desespero, ele mata a mente, não deixa você pensar. Então, o que acontece é o seguinte, toda coisa ruim que acontece com a gente, dentro da própria coisa tem a chave para consertar tudo. Então, temos que manter a calma e lembrar que nós estamos em construção ainda. Exatamente. Entendeu? É o que a gente fala. A perfeição vai ser difícil porque somente um que conseguiu. E nós pegamos ele e matamos, né? Uhum. Então é só isso mesmo. Agora, eu posso ler só um textinho pequenininho aqui? Se for pequeno, sim. É pequenininho, se você quer conhecer o alcance de sua capacidade de ser bem-sucedido, realizando as maiores vitórias, você tem a si mesmo à sua disposição. Exatamente. Só isso. Tá tudo dentro da gente mesmo, né? Exatamente. Ah. Se não aparece, a gente lê, vamos dar. É mesmo? Tá tudo dentro da gente mesmo. É um fato. Só que, muitas vezes, a gente precisa de uns lembretes. Por isso que o Brasil recebeu tanto ensinamento espírita. A nossa população já está muito mais madura para receber todo esse entendimento. Porque, por que veio tanto livro espírita para cá? Tanto. Começou na França. Não é verdade? Começou com as mesas girantes, com Allan Kardec. Mas por que emplacou aqui no Brasil? O que vocês acham? Porque nós temos mais vontade de aprender. Porque nós já erramos tanto que agora nós estamos com sede de melhoria. Nós temos só de Chico mais de 400 títulos. Só de Chico Xavier. Mas aí você fala, mas está tudo dentro da gente. Você já tem toda a luz do momento. Já tem tudo, a gente sabe. Mas a gente esquece. Por isso que quando eu faço a prece inicial aqui, eu falo assim, me dá, Senhor, a força, o alimento espiritual para eu aguentar a semana. Porque passado de uma semana, se a gente não vem, ou duas, a gente não fica desarmonizado? Por quê? Porque é um alimento, a gente ainda é fraco. Ah, mas eu consigo ser forte. Ótimo. Quem já consegue, agarra nisso e segue. Quem não consegue, vem buscar ajuda aqui para vencer a semana lá. Senão, Jesus não tinha disponibilizado todo esse amparo espiritual. Se a gente não tem, parece que está faltando alguma coisa. Não é? Nossa, e assim é na igreja católica, e assim é na igreja evangélica. Todos nós precisamos de alimento. Cada um na sua sintonia, na sua vibração. E Jesus nunca julgou nada nem ninguém. Ele sempre o quê? Amparou. Não é verdade? E hoje ele continua nos amparando. Ele sabe das nossas pequenezes, da nossa pequenez, mas sabe das nossas o quê? Qualidades. Ele sabe das nossas qualidades. Tem paciência com a nossa dificuldade. Tem paciência. E às vezes a gente não tem paciência com quem está um pouco abaixo da gente, no entendimento. Às vezes a pessoa é muito preguiçosa, a gente não tem paciência de ensinar. Como que ela vai despertar para o trabalho, não é? A gente não tem. Não é verdade? A gente esquece desse negócio de paciência, que paciência caminha junto com o tempo. A gente quer o quê? Para ontem. Quando a gente vira espírita, então, Deus do céu, sai de perto. Não é? A gente vira espírita e quer transformar a gente, todo mundo que está em volta, aquela coisa em um ano. Você errou um passado inteiro, às vezes várias vidas. Agora você virou, você quer fazer assim, ó, de uma hora para outra. Você esquece de dar aquele tempo para a pessoa assimilar, mudar. A pessoa não vai acreditar na gente mesmo, não. Até outro dia eu estava lá, fazendo como ela, aí eu mudo. Quero que o outro mude imediatamente. Jesus entende isso. Outro que entendia era Paulo. Paulo não falava assim, ó, vocês têm que converter aqui todo mundo para o cristianismo, vamos dar o evangelho para todos. Era assim a pregação dele? Ele o quê? Trabalhava, ele tinha um tiar, ele trabalhava para comer, ajudava na igreja do caminho, não é? Na casa do caminho. E não parou a caminhada dele, não. E dava um amparo, o alimento espiritual, amparo financeiro, quando precisava. Não parava. Quando eles estão, vou voltar aqui para o estudo. Quando eles saem daqui, ainda estava tranquila a viagem. Aqui começa o furacão. Eles ficam nesse período aqui, ó, 14 dias à deriva. É vento, é chuva, igual estava ali, tá? Aquela cena não é muito chocante que eu pus, não.
Tem cenas mais chocantes na internet de furacão. Eu não quis trazer não para não assustar a gente, para não chocar. Mas ali ele fica naquelas situações, até chegar aqui na ilha de Malta. Tá? O barco já estava sem comida, sem carga nenhuma, todo mundo desesperado, passando mal. Eu voltei aqui só para mostrar para vocês, tá bom? Aí nós vamos seguir lá no nosso slide. Alguma dúvida até aí? E ele pregando, não é? Aí, quando chega, olha para você ver como é que esse mundo é engraçado, desde sempre. Tá? Quando ele estava naquele momento de tempestade, o desespero foi tanto, e ele pregando, e ele ajudando, ele trabalhando, que o comandante e o piloto ficaram achando aquilo, ficaram encantados também, mas ficaram achando meio ressabiados assim, falou, ó, o que vai acontecer agora? Quando, né, isso tudo voltar ao normal. Aí, acaba-se a tempestade. E o comandante se sente humilhado. Humilhado. Porque o Paulo tinha tido razão, ninguém seguiu ele e todo mundo estava na mesma sintonia de Paulo. Aí ele chama 2 soldados do centurião e fala assim, manda matar todos esses prisioneiros de Cesareia. Acredita, gente? Olha para você ver. E esse é o nosso coração, representa aí nosso coração. Aí o piloto e o comandante mandam matar. Aí o Júlio fica sabendo disso, olha lá, ó, o comandante sentiu-se humilhado com a atitude de Paulo, humilhado, e sugeriu a 2 soldados assassinar os prisioneiros de Cesareia. Manda matar, para ninguém saber dessa história toda. Está lá no Paulo e Estevão. Júlio, entretanto, que era o centurião, que já era muito amigo de Paulo nessa hora, se opôs e mandou os presos saltarem ao mar. Olha a cena. Todo mundo começa a pular do barco. Aí a ilha mais perto era de Malta, porque eles já tinham visto na noite anterior, quando eles jogaram a sonda no mar, eles já tinham visto que tinha terra por ali. Aí alguém já tinha falado com eles, aí eles falaram, se a gente for nadando, isso era à noite. Como à noite não dá para ver nada no mar, né? Aí eles foram nadando, quando foi amanhecendo, foram se jogando ao mar. Olha lá a quantidade. E o navio ficou para lá. Chegou em Malta, já era uma ilha de Roma. O representante de Roma que estava lá, a autoridade máxima, acolheu todos com muita boa vontade, todos, só que não tinha casa para todo mundo. Malta é uma ilha muito pequena. Aí eles foram socorridos. A ilha acolheu os náufragos com simpatia, mas não havia acomodação para todos. E Paulo tratou de dar o exemplo aos abatidos e acenderam fogueiras para passar a noite gelada. Não tinha onde dormir. Com a roupa do corpo molhado, eles entraram na praia e ali foram tentando. Lá fala até que o representante de Roma tratou todo mundo muito bem, mas não tinha lugar para todo mundo. Não tinha. E eles eram o quê? Prisioneiros. Para a lei de Roma, eles não tinham que ter acomodação mesmo. Paulo, vendo que todo mundo estava muito abatido, o que ele fala? Vamos acender as fogueiras para a gente não ficar... Estava no inverno, devia ser época gelada, para a gente não ficar com frio à noite. Nós vamos acomodar aqui. Aí, nesse momento, gente, a coisa mais legal que acontece. Você vê como é que Paulo sempre estava muito amparado. Na hora que ele está juntando as madeiras para fazer a fogueira, uma cobra morde a mão dele. Ah lá, tá vendo a cena? Tá dando para ver ali? Lá no livro fala uma víbora. A víbora é muito venenosa, né? Aí, quem estava vendo aquilo lá da região, falou assim, nossa, ele vai morrer em poucas horas. Poucas horas ele vai morrer. Aí o Lucas chega perto dele, porque o Lucas estava sempre com ele, não estava? Inclusive esse evangelho, lá nessa parte dos Atos, é todo escrito em primeira pessoa. Porque o Lucas fala assim, nós estávamos reunindo a madeira para fazer a fogueira. Sempre nós. Porque o Lucas estava também, e ele que escreveu o Atos. Aí o Lucas fala assim, nossa, Paulo, estão falando que em poucas horas você vai morrer e por causa desse veneno. Ele fala assim, não, logo eles vão me achar um Deus, pode ficar tranquilo. Agora eles estão desesperados, mas daqui a poucas horas não vai acontecer nada comigo. Aí... Todos achavam que Paulo ia morrer com veneno, mas não sofreu dano algum. Passou a noite, passou o dia e Paulo ficou vivinho da Silva. Ainda ficou lá na ilha de Malta 3 meses.
ele só conseguiu ficar na ilha de Malta porque quando viram que ele não morreu com a mordida de cobra, com veneno, o governador dessa ilha, lá o representante de Roma, estava com um pai muito doente, uma febre altíssima. Aí, quando ele viu que Paulo tinha um poder, aí ele falou assim, vou chamar esse homem aqui em casa para ele ajudar com o meu pai. O pai dele já estava quase morrendo. Aquela febre que não cedia. Aí ele pede ajuda a Paulo. Já era no outro dia que isso tinha acontecido. Paulo não tinha morrido mesmo, ele tinha constatado que Paulo não morreu. E todo mundo estava falando desse caso lá, né? Que imagina, o povo não está fazendo nada, devia ficar conversando mesmo, né? Aí, Paulo vai na casa dele, o pai dele estava realmente muito doente. Aí Paulo faz uma prece, imediatamente a febre some, o pai é curado, restabelece a saúde e todo mundo fica encantado. E esse governador chamava Públio. Ele fala assim, a partir de agora eu quero conhecer o evangelho. A partir desse momento que ele viu o sofrimento do pai dele, ele sabia que a doença não cedia e imediatamente ele ficou curado. Aí ele pede para Paulo para emprestar o evangelho para ele, que ele queria estudar aquilo. Aí o Paulo empresta o evangelho, ele manda alguém escrever rapidamente o documento lá para registrar aquele evangelho, copiando o evangelho. E, a partir desse dia, todos os dias tem pregação na ilha durante 3 meses. Ele montou lá mais uma comunidade. O Públio, que era esse governador dessa ilha, arranjou para ele um galpão velho que não estava funcionando, onde guardava coisa de trigo, alguma coisa assim. Tirou tudo e eles ficaram lá 3 meses, durante o inverno todo. Esses 3 meses é durante o período do inverno. Certo? Alguma dúvida até aí? Gente, incrível, né? Ó, quanta coisa que a gente poderia falar, quanto milagre aconteceu, né? A gente sabe que não existe milagre, mas quanto fenômeno e como que ele estava amparado o tempo todo, né? Será que ele era tão amparado porque ele era melhor do que a gente? Por que Paulo era tão amparado? Porque vocês concordam que isso tudo é amparo do alto? Que ele poderia ter morrido nessa tempestade, pela picada de cobra, não é? Morrido até pelos próprios outros prisioneiros, soldados. Por causa do trabalho, né, que ele tinha que fazer. Ele tinha um trabalho, não é? Aí ele nunca foi retirado porque ele realmente cumpria esse trabalho de acordo. Não é verdade? Ele fazia realmente o trabalho dele. Vou perguntar aqui, e nós? Estamos fazendo nosso trabalho? Nós temos que falar assim, sim, nós já estamos no caminho. Nós podemos falar assim, não estou não é assim não. Não, nós estamos caminhando, sim. Igual você falou, nós estamos caminhando, nós já estamos sabendo, isso aqui eu quero, isso aqui eu não quero para a minha vida. Não é? A gente já tem que estar nesse posicionamento de decisão. Boa ou ruim, ela vai ser minha mesmo. Não é verdade? Paulo já sabia disso. Vamos seguir? Aí acabou-se. Depois que acaba o inverno, o Júlio chega para o Paulo e fala assim, agora está na hora da gente seguir para Roma de novo. Nós temos que ir lá para cumprir o seu destino lá, né? Que você não está no processo. Aí, ele fala assim, no dia que você quiser, na hora que você quiser, nós estamos indo. Reúne todos os prisioneiros, pega outra embarcação e segue para Roma. E aí acaba o capítulo. Capítulo 9 do Paulo e Estevão e o capítulo 27 lá da Bíblia. No Atos só tem até o 28. Então, no próximo sábado, provavelmente a gente acaba a história toda. Não precisa chorar, hein, gente? Vai ter outros livros que nós vamos estudar. Ninguém fica triste. O estudo aqui não vai acabar, porque o livro está chegando ao fim. É até uma proposta nossa aqui, minha, da Tânia e da Marta, a gente já conversou com a Filomena. Nós não vamos abrir as cartas. Tá? É a próxima sequência aí. Nós não vamos abrir, por quê? Porque a gente não se sentiu capacitado para esse trabalho. É muito difícil, são cartas muito profundas, são pensamentos muito profundos, até o Haroldo abre, que são a escrita direta do Cristo, as cartas de Paulo, porque a gente não se sentiu competente, capacitado para abrir, que são muito difíceis, porque a interpretação é muito difícil. Tem alguns livros que abrem algumas partes, mas elas são imensas as cartas, são muitas cartas, e a gente não se sentiu no momento ideal para a gente fazer isso. A gente gostaria que vocês entendessem. Nós vamos terminar o Paulo
Estevão, o livro, o Atos, tudo certinho. E nós vamos voltar para a coleção do André Luiz. Provavelmente a gente não vai começar no nosso lar. Nós vamos começar a partir do Mensageiro. Nós estamos decidindo lá ainda. Por quê? Nem Emmanuel abriu muito as cartas. Você vê no livro todo, Paulo e Estevão, Emmanuel não abriu nenhuma carta. Então nós achamos que é uma coisa, um estudo muito delicado para a gente fazer. Tá certo? Ei, tudo bem? Não? Fique à vontade. Vocês entenderam alguma dúvida sobre isso? Aí nós vamos seguir dessa forma, tá? Mas o estudo continua. Esse estudo aqui acontece, não sei se vocês sabem, ele começou com poucas pessoas, já tem, acho que a Márcia fala 14 anos, começou até mesmo com a Filomena antes, muito tempo. Esse estudo, ele é um estudo preparatório para a mesa mediúnica, não é verdade? Ele acontece antes da mediúnica, para a casa entrar em harmonia, para os encarnados e desencarnados que chegam, eles já receberem um tratamento, é como se fosse uma triagem. Aí passa-se para ir para a mesa mediúnica. Depois que acaba aqui 10 para 6, a gente continua lá na mesa mediúnica recebendo os necessitados, não é? Tem a mediúnica com todo mundo. Foi sugerido fazer esse estudo aqui para harmonizar a casa. Aí nesse momento, todo mundo que vem aqui é muito bem-vindo, mas é um preparo para essa mesa mediúnica. E essa que é a função desse estudo, certo? Não é isso? Mas para quem? Para os desencarnados, que às vezes tem que fazer um processo de tratamento muito maior do que a gente imagina. E eu não vou abrir isso porque eu não tenho nem conhecimento. Como eu não sou médium, vidente, não consigo ver nada do outro lado, então eu não tenho argumento para falar com vocês. Mas é um preparo para a mesa mediúnica que acontece de 6 a 7. Tá? Então, nesse preparo, eu acredito que qualquer livro que a gente estudar aqui dentro dos livros espíritas está sendo de bom tamanho. Não é? Exatamente. E a gente resolveu estudar as obras de André Luiz, porque por mais que a gente estude, a gente nunca sabe mesmo. Então nós vamos estudar de novo. Não é verdade? A gente lê, relê e a gente sempre está cheio de novidade. Então nós vamos fazer elas de novo. Depois, quando acabar, a gente pensa em outro livro. Cada leitura é uma aprendizagem. Exatamente. E cada momento que a gente está... Isso que eu ia falar. De repente, se daqui a algum tempo atrás, vocês voltarem esse estudo da Bíblia, isso. Talvez a gente até fique preparado para fazer as cartas. Muito diferente. Isso. Talvez com muito mais ideias, muito mais conhecimento. Exatamente, é isso que a gente pensa. Porque graças a Deus, nós estamos sempre evoluindo. E o nosso entendimento também. Está aí o motivo da nossa evolução. Hoje, isso está provado até na pedagogia. Hoje a gente lê uma coisa nessa idade que a gente está. Nesse entendimento, nessa maturidade. Daqui a 2 anos eu leio a mesma coisa e entendo diferente. Então, assim, a informação ela é uma espiral. Você absorve um pouco agora, depois mais um tanto, depois mais um tanto. Porque a gente não teria capacidade nem instrumento físico para absorver tudo de uma vez. A gente ficaria louco. É aos poucos, tá? Até porque o nosso aparelho biológico não permite isso. Tanto é que quando as pessoas têm algum contato com o plano espiritual superior, a pessoa só chora. Não é verdade? Quando ela recebe um passe, ou vem um espírito falando, ou dá uma passividade na mediúnica, é tão forte aquilo que a pessoa fica sem fala e só chora, porque aquela vivência no plano espiritual superior, ela é muito maior do que essa capacidade que a gente tem de sentir pelos sentidos que a gente possui, que são 5 sentidos. Então, a gente tem muito mais capacidade que está abafada por esse corpo, certo? Qual a mensagem de Paulo nesse capítulo? Alguém quer abrir? Alguém quer falar? Os trabalhadores em qualquer situação. Paulo é tão inteligente que se eu ficar falando aqui um estudo todo da inteligência dele, não vai adiantar. É pouco. Tá? Ele era uma pessoa que aproveitava cada oportunidade que ele tinha em cima de cada situação que ele estava vivendo e convertia várias pessoas. Não é porque ele queria converter, não, viu, gente? É porque... É verdade. Por que ele fazia isso? Não era a intenção de Paulo ficar convertendo todo mundo, não. Paulo queria trazer a verdade, tirar a gente da nossa infância espiritual. Igualzinho Jesus fez. Ele queria falar assim, ó, clareia sua mente aí, limpa essa coisinha escura que está aí.
Ele está trazendo a verdade. Por isso que ele tinha tanta vontade de falar para todo mundo. Ele queria nos trazer aquilo que ele tinha de melhor, que era o conhecimento dele. Aproveitando essa situação do barco, em uma das pregações que está lá no Paulo e Estevão, ele compara aquela tempestade, aquele furacão, com nossos sentimentos. Aí eu copiei e vou ler para vocês, nós vamos trabalhar um pouquinho de cada coisa, tá? A passagem, aí ele está lá, pregando, um momento que estava mais calmo, um momento, estava todo mundo muito desesperado e todo mundo muito tenso, mas tinha acalmado um pouco. Aí ele acalmou todo mundo com a palavra dele, ele já tinha dado o alimento, já tinha socorrido todos os doentes, aí ele faz realmente a pregação do evangelho. Aí ele compara. A passagem da existência humana para a vida espiritual assemelha-se ao instante amarguroso que estamos vivendo neste barco há muitos dias. Ele pegou aquela situação que eles estavam vivendo e colocou. É a mesma coisa a nossa vida. Esses momentos aqui, ó, que nós estamos passando, de tristeza, de tumulto, é igualzinho à nossa vida íntima. Não ignorais que fomos avisados de todos os perigos. Eles foram avisados? Todos foram. No último porto, que nos convidava a estagiar, para parar. Ele queria que todo mundo parasse ali naquele porto. Livres de acidentes destruidores. Buscamos um mar alto de própria conta. Parece a gente, não parece a gente? Não, fala sério nesse momento. Parece a gente buscando os problemas da vida da gente. A gente está namorando a pessoa. Aí a pessoa fala assim, não, eu não quero mais te namorar. Exemplo geral, tá, gente? Tenho certeza que não aconteceu nunca com ninguém isso aqui, não é? A pessoa fala assim, não te quero mais. Aí você chora. Você fica depressivo, você enlouquece. E a pessoa fala assim, não, eu não te quero mais. Então. Aí você fica atrás da pessoa e vai. E já, né? Às vezes até engravida da pessoa e casa com aquela pessoa. Que não era para ser. É a gente, olha lá, ó. Buscamos mar alto, de própria conta. Tem os problemas que vão vir mesmo. Fazem parte da nossa caminhada. Mas a grande maioria, a gente vai lá e busca com a mão. É ou não é? Ou é só eu? Só eu, gente, faço isso? Não é? A gente faz isso. É a nossa natureza ainda que nós estamos experimentando. Não é? Também Cristo, Jesus, nos concede os celestes avisos no seu evangelho de luz. Mas, frequentemente, optamos pelo abismo das experiências dolorosas e trágicas. Ou, ele sabe pregar, não sabe, gente? Conhece muito, tem o dom da palavra, não tem? Aproveita aquela tempestade, olha o que ele fala. Igualzinho a nossa vida. Nós temos o evangelho da nossa mão. E a gente ainda faz o quê? Às vezes procura situações. A gente não aceita, não acredita. Fala, vou resolver, como você falou no início, na nossa próxima vida. Eu tenho muitas, não é? Vou resolver mais pra frente, esse mar. Aí a gente vai o quê? Protelando. Mas a gente tem aí o nosso aprendizado, não tem? A gente poderia estar melhor? Sim, poderia. Mas a gente está querendo curtir mais, né? Esse grupo aqui não. Esse grupo de sala é um grupo muito exemplar, né? Nós já estamos numa sala avançada na nossa faculdade. Então nós já não estamos curtindo tanto, nós já estamos no trabalho mesmo. Eu estou falando isso mais para o desencarnado, não é, gente? Não dá bom. A ilusão, como o vento sul, parece desmentir as advertências do Salvador. E nós continuamos pelo caminho da nossa imaginação viciada. Hein? Olha o Paulo falando, da nossa imaginação viciada. Entretanto, a tempestade chega de repente. É preciso passar de uma vida para outra, a fim de retificarmos o rumo iniludível. Que é isso, gente? Nós morremos então. Hein? Passa dessa para uma outra. Você sabe que todo mundo tem tanta dificuldade de acreditar nisso, que lá no livro Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec fala, naquele capítulo da pluralidade das existências, ele faz umas considerações finais. Depois vocês leem lá, acho que é o capítulo 9. Aí, eu não sei se eu coloquei, não sei o capítulo não vou lembrar. Mas está lá, pluralidade das existências. Que ele fala só sobre a reencarnação. Para quem não acredita que a vida vai continuar.
que nós temos várias reencarnações. Aí ele faz isso, acho que são umas 15 folhas, páginas. Aí ele vai falando, explicando, ó, pensa pela lógica. Mas a gente morre mesmo? Ah, por que um nasce mais inteligente que o outro? Por que um tem mais habilidades que o outro? Aí ele vai abrindo. E é Allan Kardec mesmo. Não é espíritos, não são os espíritos falando através dele, não. É Allan Kardec fazendo as considerações por que nós devemos acreditar na reencarnação. É muito legal, porque a gente passa de uma vida para outra mesmo. E não, é no capítulo que chama Pluralidade das Existências. É no final desse capítulo. Que eu não... E é tão legal lá que o Kardec ele é tão inteligente que ele fala assim. Aí ele fala, justifica nessas 15 folhas, páginas. E depois no final ele fala assim. Ó, independente da pessoa aceitar ou não aceitar, ela vai sofrer a desencarnação. Então, é melhor... Exatamente. Ele fala assim, ó, você acreditando ou não, ela vai acontecer. Todo mundo vai passar por ela. Então, se você acreditar que tem a vida após a morte, melhor para você. Não é legal? E aqui o Paulo traz exatamente isso. Ó, a gente está tão viciado na nossa rotina, nas nossas coisas, nos nossos erros, que a gente não percebe que a vida passa. E que logo nós estaremos em outra. E nós vivemos nesse rumo da ilusão. Ele começa assim, a ilusão. Tá vendo aqui? Começamos por alijar o carregamento pesado dos nossos enganos cruéis. O que é isso? Vamos jogar fora o que a gente está com excesso. Às vezes a gente perde o tempo todo de um dia pensando numa coisinha que está incomodando a gente, não é? Num problema ou numa briga. Briga é demais, isso a gente gosta de pensar mesmo. Briga a gente fica ali mentalmente duelando com a pessoa. Pá. Um dia todo. Aí a gente deixa de produzir em outra área. Será que a gente já consegue fazer isso, tirar esse peso da gente? Ó, o espiritismo é lógica. Não é uma lógica? O Paulo não está dando para a gente o passo a mais. Jesus não deu, ó, esse é o caminho, a verdade e a vida. Não tem mistério, tem lógica. Tem, se você trabalhar, se você estudar, se você progredir, se você aceitar, você vai brilhar. Não é verdade? E nesse momento que a gente não consegue tirar esse peso que a gente está atraindo para a gente mesmo. Exatamente. Ó, tem a prece, tem o estudo, mas o principal é a boa vontade. Se a gente não raciocinar no que a gente está fazendo de errado, não adianta vir aqui todo sábado, não adianta vir na terça. A gente tem que começar a falar assim, por que eu estou agindo errado? Mas a nossa busca, a própria nossa é raciocínio. A própria nossa busca, parece que as cercas magnéticas que amparam a gente, já nem fez que a gente fica ali, se eu vou chegar lá. Com certeza. Se a nossa busca já tira isso da gente, né? Já fala assim, eu vou pensar nisso na hora certa, não é? Eu vou pensar nisso amanhã, talvez, né? Mas eu tenho que resolver, não tem? Se a gente estudar, orar, fizer todo o estudo aqui, mas não raciocinar, nós estamos perdendo 50% da nossa capacidade de evoluir. É ou não é? Porque a gente tem que raciocinar. Por que eu não gosto da Dona Antônia? Eu te adoro, Dona Antônia. Por que eu não gosto da Dona Antônia? Um dia, gente, foi a coisa mais engraçada, não sei nem como é que está o tempo, já está acabando. Tinha uma pessoa, uma amiga da minha irmã, que eu não gostava. Do nada, a pessoa é super simpática até hoje. Você já viu? Você olha para a pessoa e fala assim, nossa, eu não vou para casa daquela fulana, não é? Já era espírita, não é? Você fica naquele papelão. Aí a pessoa aparece e você fala, não consegui agradar, não era simpática, uma pessoa legal igual eu. Pensa. Como é que eu não consegui agradar aquela pessoa? Eu falei, não, tem que estar acontecendo alguma coisa de errado, né? Aí, não é. Aí eu falei assim, gente, deixa eu raciocinar, por que eu não gosto dessa pessoa? Aí eu lembrei, fiquei olhando para ela e falei assim, gente, ela me lembra, olha para você ver, a fisionomia dela me lembrava uma outra pessoa que me tratou mal. E eu associei. Aí você fala, não, André, mas que coisa boba. É assim que a gente funciona. A pegadinha está nas coisas bobas. Às vezes você não gosta da pessoa porque ela tem muito dinheiro, ou porque ela não tem dinheiro nenhum.
Não é assim a gente? A gente cai por pouca coisa. Aí a gente fica querendo muitas coisas grandes, fazer um trabalho voluntário enorme, fazer uma coisa que a gente tem que fazer mesmo, que a gente dá conta. Mas às vezes a gente esquece de raciocinar nessas pequeneces que a gente tem. Essa coisinha pequena. Por que eu não gosto de fulano? Aí quando eu venci isso, gente, foi uma tranquilidade. Olha, você fala assim, gente, não foi a pessoa que me fez mal, foi outra, ela não tem nada a ver com isso. Não é legal quando acontece isso? E quando você percebe isso. Porque muitas vezes você fica uma vida inteira sem gostar de alguém, sem saber. Mas eu vou terminar o estudo, senão não vai dar tempo. Qual foi a nossa meta mais almejada no nosso cartaz do início do ano? Quem que lembra? Sabe quando eu coloquei aqui um cartaz? Semana passada ou retrasada eu trouxe, já tem uns 2 sábados. Eu vou só relembrar que já está acabando, só tem alguns minutos. A nossa meta foi paciência. Todo mundo naqueles papelzinhos colocou assim, eu preciso ter mais paciência, eu tenho que ter mais tempo e calma, mais tranquilidade, eu queria paz, queria amor, todos os papéis. Todos que a gente colocou assim, no final dava que a pessoa queria mais paciência. Por quê? Então, vocês lembram? Ano passado, no início do ano, desculpa, nós fizemos uma meta que a gente queria melhorar esse ano. Vou repetir o caso, porque nem todo mundo estava aqui. Aí nós fizemos um cartaz, e cada um escreveu um papelzinho no cartaz, o que queria melhorar. Quando nós abrimos, tem 2 semanas atrás ou 3, a gente leu todos. Se quiser, eu trago de novo na próxima aula que eu for dar. Aí, na maioria que eu li ali, todo mundo estava querendo mais calma, mais paciência, tranquilidade, tolerância e não sei o que tudo levava a paciência. Aí quando eu li para todo mundo falou assim, nossa, todo mundo pediu quase a mesma coisa, que era paciência. Olha que incrível, nós estamos num grupo que frequentamos aqui há tantos anos juntos e nós pedimos a mesma coisa, olha que legal, não é legal? Ninguém pediu dinheiro não, hein gente, foi bacana isso. Nós pedimos paciência, e alguns falam, tem que ter tempo mais para ler e tal, mas o foco foi paciência. Aí, para eu fechar aquela aula, eu trouxe isso aqui hoje. Qual foi a meta mais almejada do nosso cartaz do início do ano? Paciência. Por quê? Porque nós não temos. Não é verdade? Mas André, todo mundo tem paciência. Cada um tem um nível de paciência. A paciência, igual todas as nossas virtudes, tem níveis. Então, às vezes eu tenho mais paciência em relação a Janaína, mas às vezes eu tenho menos em relação a Wanda. Entendeu? Nós não vamos saber medir isso aqui, mas nós vamos estar em equilíbrio com a gente mesmo, quando a gente souber medir isso, que a paciência vai nos agregar. Eu vou medir isso com relação a outro, que aquele problema não tirou a minha paz. Dependendo da ansiedade da pessoa. Exatamente. Aí, eu estudando, busquei lá no Evangelho segundo o Espiritismo, o que ele fala de paciência. Você acha que é fácil achar paciência? Não é não. Nem para explicar aqui. Abri livro, só tinha lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Está no capítulo 9. Está escrito assim, paciência. Depois vocês vão ler lá, tá? A vida é difícil, bem o sei. Quem está falando isso é um espírito amigo. Não sei como é que fala, Havre. Em 1862, tá? A vida é difícil, bem o sei. Compõe-se de 1000 nadas, que são outras tantas picadas de alfinetes, mas que acabam por ferir. Se, porém, atentarmos nos deveres que nos são impostos, nas consolações e compensações que, por outro lado, recebemos, havemos de reconhecer que são as bênçãos muito mais numerosas do que as dores. Olha que legal. Vou ler de novo a parte grifada. Havemos de reconhecer que são as bênçãos muito mais numerosas do que as dores. E geralmente a gente acredita que a dor é mais numerosa, que a gente está sofrendo mais. Por isso é que as picadas são maiores. Por isso que a gente acha... maior número. Quando a gente entende que a gente tem mais coisas do que a gente merecia ou que deveria, a gente nem vai sentir. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva para a terra à fronte, quando se olha para baixo. Não é legal isso? Falando sobre a paciência. Eu trouxe essa parte para a gente dar um estímulo, que a gente tem que seguir com essa meta mesmo, a gente tem que ter mais paciência, mas para a gente não sofrer com isso, para a gente usar isso com raciocínio. Sempre lembrando, esse meu problema está difícil, mas eu consigo vencer dessa forma. Ou essa situação está muito boa, mas também eu mereci por ela. Não foi? Alguma dúvida?
Acabou o nosso tempo. Muito obrigada a todos. Semana que vem tem mais, né, Filó? Aí você apaga todas, né? Agora, para quem está a primeira vez, é o momento do passe. Quem não quiser tomar não precisa, mas quem quiser, vai ter o passe. Nós queremos te agradecer as bênçãos desta tarde. Te agradecer, ó Senhor, os recursos do teu amor em cada dia de nossa vida. Me ajuda, Senhor, neste momento de prece, a receber do alto os medicamentos, os recursos necessários, Senhor, segundo a tua vontade. Querido amor, nós queremos lembrar de há 2000 anos, quando, Senhor, aquele irmão que tinha lepra ajoelha aos teus pés e diz: Senhor, se quiseres, poderás curar-me. Jesus então impõe a mão sobre a cabeça do nosso irmão e diz: